Bem-vindos ao Euronews de noite. Ainda agora se anunciaram eleições antecipadas no Reino Unido e já arrancou a batalha eleitoral. Boris Johnson foi já desafiado pelo líder trabalhista Jeremy Corbyn para debates televisivos. Nome de Bolsonaro evocado no caso do homicídio de Marielle Franco, presidente brasileiro lança acusações à Rede Globo. É uma relação complicada, a das crianças com os smartphones e os tablets. Um novo estudo vem demonstrar até que ponto. Menos de 24 horas depois do acordo para a realização de eleições no Reino Unido, Boris Johnson e Jeremy Corbyn trocaram acusações num claro e imediato tiro de partida para o braço de ferro eleitoral. Bloqueado o Brexit, o Parlamento Britânico prepara-se para eleições. No interior da Câmara dos Comuns, durante a sessão semanal de questões ao Governo, os parlamentares traçaram as linhas da batalha eleitoral que se avizinha. E todos os sinais sugerem que será uma batalha sem quartel. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, atacou o acordo de Boris Johnson com a União Europeia e concentrou-se sobre o impacto deste sobre o setor da saúde. As pessoas têm agora uma verdadeira oportunidade de mudança após anos de cortes pelos conservadores e liberais-democratas, privatizações e isenções fiscais para os mais ricos. Apesar de o primeiro-ministro negar, o Serviço Nacional de Saúde fará parte de qualquer acordo comercial com os Estados Unidos. Respondendo ao líder da oposição, o primeiro-ministro Boris Johnson atacou o que acredita ser um dos pontos fracos de Corbyn, a incapacidade ou falta de vontade de terminar o processo do Brexit. Vamos obter um fantástico acordo que nos vai retirar da União Europeia. É um acordo que ele tentou bloquear e que nós vamos cumprir. É o futuro para o nosso país, andar à deriva com os trabalhistas ou levar o país a um futuro radioso sob a liderança dos conservadores. Esta é a escolha que o país enfrenta. Apesar dos conservadores liderarem as sondagens, a eleição é arriscada para Boris Johnson. O primeiro-ministro quer obter uma maioria para conseguir realizar a sua visão do Brexit. A eleição está marcada para quinta-feira, dia 12 de dezembro. Sexta-feira, dia 13, poderá ser o dia da verdade para os conservadores. No sentido inverso, a Sérvia, que pretende aceder à União Europeia, receia que esse objetivo possa estar ainda demasiado longe. Em entrevista à Euronews, a chefe do governo sérvio declarou que seria contraditório da parte de Bruxelas colocar entraves por causa da aproximação do país balcânico à China e à Rússia. A primeira-ministra da Sérvia acredita que o chumbo de alguns Estados-membros da União Europeia ao início das negociações com a Albânia e com a Macedónia do Norte vai atrasar o processo de adesão do país ao bloco. A Sérvia tem o estatuto de candidata desde 2012 e está oficialmente em negociações desde o início de 2014. O processo é muitas vezes doloroso e frustrante. Depende dos desafios internos da União Europeia. Dizer que a Macedónia do Norte e a Albânia não podem começar as negociações significa, a meu ver, que da próxima vez que a União Europeia decidir quantos capítulos abre sobre a Sérvia, vai ser muito conservadora, independentemente das reformas que estão a acontecer no país. Para a primeira-ministra de centro-direita no lugar desde 2017, a aproximação da Sérvia à Rússia e à China, que a assinatura do Acordo de Livre Comércio com a União Económica Eurasiática é um exemplo, também não deve ser vista como um entrave à entrada do país na União Europeia. O importante para nós é ter parcerias em todo o mundo. É assim que vejo o acordo que assinamos em Moscovo com a União Económica Euroasiática. Não é algo que seja contra a adesão à União Europeia ou o nosso caminho nessa direção. Para mim é complementar. A forma como se fala da influência da Rússia ou da China é exagerada. Somos criticados por causa do investimento chinês, mas se virmos bem, percebemos que 90% dos investimentos chineses na Europa são feitos na Europa Ocidental.
are in the Western Europe. A entrevista à Euronews foi dada por ocasião da cimeira Euro-Árabe em Atenas. O nome de Jair Bolsonaro surgiu no âmbito das investigações que estão a decorrer sobre a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O presidente do Brasil já reagiu de forma particularmente violenta à notícia avançada pela TV Globo. No dia do crime, o principal suspeito do homicídio de Marielle Franco esteve no condomínio onde vive Bolsonaro e terá pedido para falar com o agora presidente do Brasil. Esta informação foi confirmada pelo porteiro do condomínio à polícia, consta do processo de investigação e foi avançada pela Globo. Bolsonaro, que está em viagem na Arábia Saudita, na madrugada desta quarta-feira, fez um direto através da rede social Facebook, onde negou qualquer envolvimento neste caso e atacou violentamente a Globo. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei! Vocês não têm vergonha na cara! Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa! Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. O presidente brasileiro garantiu que há provas de que estava em Brasília no dia do crime, 14 de março de 2018. Bolsonaro afirmou que este é mais um ataque pessoal. E eu tenho um compromisso: tirar o Brasil do buraco. Apesar da imprensa porca, nojenta, canalha e imoral, como é esse tema Globo de rádio e televisão. Recorde-se que Elcio Queiroz, um ex-polícia militar, e Rony Lessa, vizinho de Bolsonaro, são os principais suspeitos do homicídio de Marielle Franco, a ativista e vereadora do Rio de Janeiro. No mesmo crime também morreu Anderson Gomes, um motorista. As investigações ao homicídio continuam a desenrolar-se lentamente e, para já, ainda não há conclusões sobre quem terá ordenado as mortes. Um novo estudo confirma suspeitas que se tornaram comuns. As crianças que utilizam telemóveis são cada vez mais jovens e esta prática pode ter consequências graves, nomeadamente sobre o desenvolvimento cognitivo. Os telemóveis e tablets fazem parte do cotidiano para muitas crianças e, segundo peritos, os utilizadores são cada vez mais jovens. Segundo um estudo conduzido pela Associação Digital Bitkom, uma criança em cada duas, entre os 6 e 7 anos de idade, passa algum tempo em frente ao telemóvel. Em 2014, isto afetava 1 em cada 5 crianças. O estudo adianta que aos 10 anos de idade a maioria das crianças já teria o seu próprio telemóvel com acesso à internet. Para Thomas Fischbach, presidente da Associação Profissional de Pediatras, trata-se de uma tendência preocupante. Numa entrevista a um jornal alemão, Fischbach recomenda que os telemóveis devem apenas ser dados aos jovens a partir dos 11 anos e mesmo assim não deveriam ter acesso à internet. Depois de anos de investigações e de uma longa batalha jurídica, a rede social Facebook aceitou pagar a multa imposta pelo regulador britânico na sequência do escândalo Cambridge Analytica. Recorde-se que em causa está a apropriação de dados pessoais de vários milhões de utilizadores do Facebook. A rede social Facebook aceitou assumir a responsabilidade e pagar uma multa de 580 mil euros por violação da Lei de Proteção de Dados por parte da consultoria política Cambridge Analytica. O caso remonta a 2015 e aos dados pessoais de 87 milhões de utilizadores da rede social Facebook. A consultoria encerrou portas na sequência das revelações relacionadas com a utilização dos dados para fins políticos. O regulador britânico para o setor digital afirmou estar satisfeito com os resultados, mas recordou que, apesar da rede social ter aceito pagar a multa, a consultoria Cambridge Analytica permanece a principal responsável. Num comunicado, a rede social encabeçada por Mark Zuckerberg lamentou não ter feito mais esforços para investigar as alegações sobre a Cambridge Analytica na sequência das revelações. Numa perspectiva radicalmente diferente, o Facebook foi utilizado pelos pais de um bebê húngaro para recolher os 2 milhões de euros necessários para o salvar de uma atrofia muscular espinhal. Trata-se da mesma doença rara de que muito se falou em Portugal recentemente por causa de uma outra bebê, Matilde.
O agradecimento foi feito pelo Facebook. Zent, um bebé húngaro de 19 meses, conseguiu arrecadar 2.200.000 euros para pagar o tratamento contra a atrofia muscular espinhal. Depois de tentarem de tudo, os pais de Zent decidiram fazer uma recolha de fundos nas redes sociais. Os húngaros uniram-se e em menos de uma semana, Zent conseguiu dinheiro. Os pais de Zent entraram em contacto comigo no final de setembro com as boas notícias. Tinham arrecadado o dinheiro necessário para o tratamento. Pediram-nos para prosseguirmos. O medicamento de nome Zolgensma utiliza uma terapia genética, é produzido nos Estados Unidos e é dado como o fármaco mais caro do mundo. O Estado húngaro não comparticipa esta medicação, tal como acontece em Portugal e noutros países do Bloco Europeu. Segundo a equipa médica, o bebê já iniciou a terapia genética, a qual durará 2 meses. Ezt a speciális génterápiát egy egyórás infúziós kezeléssel, tehát vénásan. A doença de Zent é incapacitante, resulta na perda progressiva de células do sistema nervoso. Este tratamento poderá ser a cura, tal como foi para Matilde, a bebé portuguesa que conseguiu 2.500.000 euros em donativos. Matilde tornou-se tão mediática que o Estado português acabou por pagar o tratamento e o dinheiro foi doado a outras vítimas da mesma doença. É todo um outro conceito de família numerosa, 42 mulheres e 166 filhos. O pai e marido é mesmo só um homem angolano de 69 anos, e todas estas contas deixam de fora netos e bisnetos. Este é provavelmente o núcleo familiar mais numeroso do mundo. De Angola é certamente. É em Caleva, ou Gerol do Meio, na província do Namibe, no sul do país, que vive Francisco Sabalo Pedro, conhecido por Chico Teni, patriarca de uma família composta atualmente por centenas de pessoas. Este angolano, antigo militar das tropas coloniais portuguesas, já teve 52 mulheres, algumas partiram, hoje tem 42. Os filhos e filhas são 166, mas já foram 243. Os netos são já mais de uma centena e os bisnetos, ainda que menos, são mais algumas dezenas de bocas para alimentar. Uma dinâmica assente, diz, nos princípios da Fundação Bíblica. O Éden fez a primeira mulher. Depois, a Eva e o Adão eram os dois. Depois dali, houve uma comunidade. E de onde vem a comunidade? Vem da Eva e o Adão, que espalhou e estendeu toda a família no mundo. Eva é o primeiro rosto entre as mulheres de Francisco Chico Teni, com quem casou em 1975. Depois surgiram outras mulheres e é a religião que mantém coesa esta comunidade de etnia mucubal. Há mais de 40 anos fundou a Missão de Jesus na Cruz, que está na origem da família e à qual toda ela pertence. O Euronews de Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até amanhã.